Você sabia que o Brasil foi eleito um dos países mais ansiosos do mundo? E se você é brasileiro e tem ansiedade de vez em quando e tem o desafio de ter mais saúde mental e quer compreender como ter atenção plena para isso, esse episódio tá incrível e com certeza vai te ajudar a ter mais presença. Fique presente e assista o episódio. Você está no Respostas Humanas e esse é o 24º episódio do podcast da BRH, produzido em conjunto com a Bravende, diretamente do Conar, da 49ª edição. Já entrevistamos pessoas incríveis, aprendemos muito e hoje eu vou entrevistar mais uma vez, porque ele teve no outro programa que nós temos, Karim Khoury. Mas antes de passar a palavra para ele, deixa eu dar um alô aqui para Elis Soares. Fala aí, Elis. Então, 24º, já teve angolano, português, Guiné-Bissau, Moçambique, panamenha, tivemos aqui ontem uma panamenha também, e o que a gente tem sentido no geral é que os desafios, eles são comuns independentemente da nacionalidade. Isso a gente tem sentido. A gente gosta de começar aqui, né, Carlos, fazendo uma audiodescrição de nós, para que a gente possa incluir também as pessoas que estão nos acompanhando, mas não podem nos ver. Vou começar então. Eu, Eli, sou uma mulher branca de estatura média, com os cabelos longos, encaracolados, volumosos, com luzes douradas. Estou vestindo, com muita gratidão e honra, a camisa da Bravende, aqui com o logotipo de um pássaro, branco como um pássaro, e eu estou sentada numa cadeira branca, assim como o nosso convidado Karim e o Carlos aqui que está ao meu lado direito, e nós estamos ao redor de uma mesa retangular branca. Ao final dela tem uma televisão passando a vinheta do nosso podcast Respostas Humanas. Estamos numa sala aqui de 5 metros por 4 mais ou menos, branca com alguns detalhes em azul. Tem mais 2 pessoas na sala com a gente, que é o Cadu e o Lucas, que são da equipe técnica. E do outro lado aqui da sala, 2 paredes quase de vidro, que nós podemos acompanhar as pessoas todas, mais de 35 mil visitantes que estão passando aqui pelo Conar. Isso aí, já passou muita gente por aqui. E para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, Carlos Cruz, né, um homem branco, uso óculos, e hoje o óculos é de haste transparente, muito parecido com o que o Karim chegou, né? Você usa que grau, hein? Tô no 2, Carlos. 2? Pô, então acho que dá pra gente trocar aqui, hein? O meu é pra longe, né? Mas vamos lá, já apresento aqui o convidado. Eu tô também vestindo uma polo azul marinho, com a logomarca da Bravende, que é um pássaro voando, que representa liberdade e crescimento. Tô segurando um livro aqui, um livro com a capa rosa, e olha só o que está escrito, ou melhor, escuta só o que está escrito, né? 33 dias para acalmar a mente e despertar sua melhor versão. Esse é o livro do Karim Khoury. Karim Khoury, que é um ser humano incrível e transmite paz, tranquilidade quando a gente o encontra. Ele é palestrante internacional, administrador de empresas, diretor da Cor do Treinamento, instrutor sênior de Mindfulness e mais um montão de coisa que não ia dar tempo de eu falar. E a gente vai querer conhecer ele não só como profissional, né, mas como ser humano, não é isso, Elis? Isso mesmo. Que não tá no LinkedIn, sabe? Então, Karim, obrigado pela presença aqui. Nossa, puxa, eu que agradeço o carinho e o acolhimento de vocês, né? Eu também vou fazer uma breve audiodescrição, né? Eu tenho 54 anos, cabelos grisalhos, 1,78 m, 68 quilos, sempre variando um pouquinho para cima e para baixo, branco, sou pai da Estela, marido da Silmara, e eu queria começar com uma reflexão que inclusive a Elis trouxe no começo do podcast, né? A gente começa a perceber que os desafios são mais ou menos iguais no mundo todo, né, Elis? Exato. E um deles é a gente reduzir o nosso grau de ansiedade e de estresse. O mundo está mais ansioso. E uma das coisas que a gente pode e deve fazer é cultivar a calma. E a calma e o estado de presença é uma habilidade que pode ser treinada. E isso é muito legal. Essa é a ideia que eu compartilho
nos livros, né? E esse livro aqui, para quem está conseguindo visualizar, 33 dias para acalmar a mente, despertar sua melhor versão. Olha aqui, se você ainda não comprou, compre, porque eu tô curioso para saber se ele consegue em 30 minutos dar as dicas que tem aqui. Aí você diz, calma, cara, não seja tão ansioso. Começa por aí, um passo de cada vez. Brincadeiras à parte, como é que a sua jornada como ser humano se conectou com esse tema, saúde mental e bem-estar? Foi por uma necessidade pessoal? Foi por uma necessidade do outro e você escolheu? Como é que foi, né, essa escolha de você dedicar parte do seu tempo para disseminar isso nas organizações e no mundo? Carlos, eu venho de uma plataforma de ministrar treinamentos e ser palestrante na área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. E a primeira queixa dos colaboradores mundialmente é quando eles não se sentem escutados. Eu falei, puxa vida, se essa é a primeira queixa em termos de engajamento, deixa eu estudar um pouco mais o que significa atenção plena. E partiu dessa necessidade, e aqui vai a primeira dica que eu quero dar para todos os nossos ouvintes, né? O presente mais precioso que você pode dar à pessoa querida é a sua verdadeira presença. Como você pode amar se você não está presente? Essa frase é de um grande instrutor de mindfulness chamado Thay, e aí é uma das reflexões que eu trouxe aqui para o CONAR, né? Quando a gente fala com um profissional de recursos humanos, né? A gente sabe que muitas vezes a grande parte deles tem um estado de presença muito grande, profissionalmente. E uma das reflexões que eu trago, nós somos muito mais do que só o nosso trabalho. E às vezes a gente consegue ter atenção plena no trabalho e não consegue ter com as pessoas queridas quando chegamos em casa. E é uma habilidade que pode ser treinada, desenvolvida e praticada tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Karim, isso tem a ver com a tal da bateria social? Como se você tivesse recarregado para então desempenhar o seu melhor no seu trabalho. E aí quando você sai de lá, já está se sentindo de certa forma esgotado, ou seja, eu já cumpri com aquilo que eu precisava. E aí então, para o meu núcleo mais próximo, não sobra energia para que eu possa estar presente ou para que eu possa desempenhar o meu melhor. Tem a ver com isso? Também tem a ver com isso, Elias. Brilhante reflexão. Por quê? Porque às vezes a gente se dedicou tanto dessa atenção plena no trabalho que acabou a bateria para a vida pessoal. Na realidade, mais de 70% dos nossos comportamentos acontecem no piloto automático. São resultado de hábitos, né? E uma das reflexões que eu trago, às vezes a gente tem o hábito de despertar a nossa melhor versão no trabalho e não tem o hábito de fazer isso na vida pessoal. E vice-versa, também pode acontecer o contrário. Sim. Só que eu só consigo mudar quando eu começo a ter consciência desse processo. Explicando de maneira bem simples, né, o que é atenção plena? É a habilidade que todos nós temos de estarmos inteiramente presentes no aqui e no agora. E por que isso é um desafio? Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa e a nossa cabeça está em outro lugar. Eu sempre, nas apresentações, eu trago essa reflexão para os participantes, né? É uma frase do Kabat-Zinn, que é um grande instrutor de atenção plena. Quando estiver tomando banho, verifique se você realmente está no banho. Talvez você já esteja em reunião de trabalho, ou talvez a reunião inteira esteja no banho junto com você. Não é possível a gente parar de pensar, a mente foi feita para isso. O que a gente pode fazer é, quando percebe a distração, volta a prestar atenção no aqui e no agora. Né? E a grande pergunta é, e aí para os ouvintes, quem é que nunca tomou banho e já estava pensando em outra coisa naquele momento, né? Vale a dica para no banho, então, não ligar a câmera. Boa. E nem o microfone. Mas na reunião online é bom ligar. É bom, mas no banho talvez não seja muito Ele deu o exemplo adequado. do banho, né? Aí, quantas vezes a gente não toma banho e às vezes nem percebe onde você Sim. se enxagou, onde você... E foi engraçado que agora que você estava falando, eu estava pensando numa próxima pergunta. Aí eu falei, pô, mas será que eu não estava presente? Aí de repente sumiu a pergunta da minha cabeça, aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu falei, peraí, deixa eu voltar. Aí depois, opa, apareceu outra pergunta aqui, né? O pensamento, ele
Falou que ele é 3 vezes mais rápido que a velocidade da fala, é isso? É isso, e não tem nada de errado com isso, Carlos. O problema é quando isso começa a nos prejudicar. Então, por exemplo, outra dica que eu dou. O cérebro não consegue se concentrar em 2 atividades conscientes ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo? Sim, desde que uma delas esteja no piloto automático. Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que gostam de estudar ou trabalhar ouvindo música. E não tem nada de errado com isso, porque o ouvir música está no piloto automático. O que a gente não consegue fazer, e estou me referindo ao ser humano, é prestar atenção em 2 atividades conscientes com a mesma qualidade de atenção. Então, por exemplo, se tem 2 pessoas falando perto de mim e eu tento prestar atenção, eu não estarei com atenção plena. Uma das 2 escutas vai sair prejudicada. O problema é que nem sempre a gente tem consciência disso. O hábito de tentar ser multitarefa é a pior coisa que nós podemos fazer para a atenção. E aí eu vou dar um outro exemplo, uma outra citação de um neurologista. O hábito de ser multitarefa é a habilidade de estragar várias coisas simultaneamente. Repete aí. Eu já fiquei preocupada comigo e com as mulheres de maneira geral, que temos aí esse compromisso com a humanidade, muitas vezes, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas claro, obviamente sem total atenção plena, se for mais de uma coisa. Eu tenho uma filósofa que eu acompanho, que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena Galvão. E ela tem um dado muito interessante, que ela diz que 95% das pessoas estão desdobradas, que isso quer dizer que elas estão, parte delas, em algum lugar. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar alguma palestra, um treinamento, qualquer coisa que eu vou fazer, eu inicio convidando as pessoas a fazerem um exercício de presença, que eu conheci com uma amiga minha, Denise dos Ouros. Então, coisa simples. Fecha os olhos, põe os pés no chão. Onde é que estão os seus pés? Que dia é hoje? Que hora é agora? Onde você está? Os seus pés estão aqui, seu físico está aqui, seu coração, suas emoções, seus sentimentos precisam estar aqui, e o seu cérebro, os seus pensamentos, insights também aqui. O que o Karim faz e indica para que as pessoas possam estar um pouco mais presentes? E se tem algo prático, você tem aí 33 dias, com certeza você tem mais de 1000 dicas nesse sentido. Elis, olha, eu até me emocionei com o teu depoimento, porque essa questão da mulher, eu acho que também existe uma exigência da sociedade de você ter uma perfeição em tudo e estar presente em todos os lugares o tempo todo. E quem fala muito bem sobre isso é Brené Brown, né? E é verdade, é uma exigência que aumenta o grau de estresse e pressão sobre a mulher, como se não tivesse muitas coisas já para a gente se preocupar. Então vamos para a dica. Como é que funciona a nossa mente? Normalmente no dia a dia, ou a gente se preocupa excessivamente com o passado, ou nos preocupamos excessivamente com o futuro. E no meio do caminho, a gente deixa de prestar atenção no momento presente. O objetivo da atenção plena é fazer com que você tenha a prática de olhar para o passado com curiosidade, de fazer planos para o futuro com consciência e de prestar muita atenção no aqui e no agora. Como é que a gente faz isso? Dica de ouro, hein? Eu sei que é um desafio, mas todos nós podemos praticar. Quando a gente tem a habilidade de criar uma pausa, mesmo que seja uma mini pausa entre uma atividade e outra, isto aumenta o nosso grau de presença. Então, vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que a gente vai participar de uma reunião das 8 às 9 e outra na sequência das 9 às 10. Quando está por volta de 8h50, normalmente a nossa cabeça já está na próxima reunião. A qualidade da nossa atenção muda. E aí eu devolvo a pergunta para os ouvintes e eu estou incluído no pacote. Por que a reunião tem que ser de 1 hora e não de 50 minutos? Ou de 30, né? Brilhou, Carlos. Repete para todo mundo. Ou de 30, 8 e 28. Você sabe que é engraçado que tem algumas reuniões que eu coloco 50 minutos e aí às vezes eu coloco 20 minutos ou 15, ou porque eu preciso resolver rápido, mas às vezes é estranho. Fala, vou marcar uma reunião, às vezes 5 minutos, normalmente com cliente, né? Mas eu tenho feito o exercício de começar a colocar tempos diferentes. Confesso que não é sempre, porque às vezes entra uma depois da outra. Então,
Quando a gente tem essa habilidade e na atenção plena, a gente usa muito a palavra aterrissar. Aterrissar significa você ter um momento de conexão para você começar o outro assunto, começar outra atividade e aí por diante. E esse tempo não precisa ser longo, mas ele precisa existir. E eu já desenvolvi treinamentos de atenção plena no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. E, surpreendentemente, os desafios se repetem. E quando eu mencionei este desafio, todos os participantes me falaram, Karim, às vezes eu tenho que bloquear a minha agenda para conseguir almoçar. Porque se o pessoal descobre que eu tenho agenda livre, eles vão marcar uma reunião. E uma coisa é quem está numa posição que tem mais poder, às vezes num cargo de gestão, que ele vai lá e marca uma reunião. E às vezes quando é um liderado que de repente é subordinado a um determinado processo ali ou uma gestão e marca um monte de coisa uma atrás da outra. Tem algo que ele pode fazer? Sim. O que ele pode fazer é, primeiro, ter a reflexão com que frequência isso está acontecendo. O grande convite da atenção plena é a gente não brigar com a realidade. É a gente aceitar a realidade como ela se apresenta e como eu vou agir com isso. Eu gosto de usar muito a frase, é o que temos para hoje. Sim. Então, por exemplo, não tem problema nenhum você tomar um shake, tomar um suco que vale por um almoço na frente do seu computador. Se isso acontece de vez em quando. Às vezes você vai ter uma demanda, você vai ter uma necessidade que é o que temos para hoje. Sim. Aonde começa o desafio? Se isso virar hábito. Tipo o que aconteceu com a gente hoje. Exato, eu ia O tempo tá citar apertado, isso. a gente falou, puxa, não vamos comer tranqueira, vamos então pedir um açaí. Sim. Que embora tenha açúcar, então nós pedimos um açaí com banana e a gente comeu, mas isso não pode ser uma recorrência. Exatamente, Carlos. Exatamente. Aí a gente tem que se perguntar para onde eu estou conduzindo a minha saúde? Sim. Para onde eu estou conduzindo o meu estado de presença? E interessante nisso também, assim, porque esta semana, para nós todos aqui, já é o 24º episódio, no 3º dia, então a gente tem um cansaço acumulado, inclusive mental. Passaram por aqui quase 50 pessoas, 44, 45 pessoas, de assuntos diferentes, experiências diferentes, e a gente, na nossa atenção plena, precisou prestar atenção no outro e também fazer perguntas que possam fazer com que ele também extraia o seu melhor. Eu não tenho agenda amanhã, porque eu já sabia que isso ia sim demandar muito da minha necessidade neurológica. Então amanhã, aquilo que eu for fazer são coisas, ok, óbvio que eu vou trabalhar em algum determinado momento, vou responder algumas coisas, vou dar continuidade, mas eu preciso desse tempo para eu poder me recarregar. E a sua agenda amanhã, Carlos Cruz? A minha amanhã ou depois que acabar o Conar? Que eu tenho hoje especificamente alguns compromissos depois, profissionais ainda, tenho que trabalhar algumas demandas que não deu para dar conta nesses 3 dias. Tenho que ficar com a minha filha, né, e jantar com a minha esposa e ver minha filhinha pequena. E amanhã eu tenho o dia todo treinamento. Então amanhã... Aí, sábado e domingo, eu espero que seja descanso. Não. Eu esperaria também, mas isso daqui não. Parte vai ser. Pelo menos um dos dias eu vou ter atenção plena, mas o outro eu vou ter que trabalhar. Voltando às dicas em relação a essa emenda de agenda que a gente tem, eu imagino que tenha também coisas físicas que são importantes. Sim. Por exemplo, beber água, Sim. ir ao banheiro. Só de fazer isso, a pessoa já consegue resgatar a atenção plena? Consegue, desde que isso não se torne uma rotina. Por exemplo, eu que participo muito de circuitos de congressos e viajo bastante, se vocês olharem dentro da minha mochila, sempre tem um lanche, porque às vezes a gente não vai conseguir encontrar um local aberto ou algo saudável para comer. Então, talvez uma barrinha de cereal, quando eu consigo uma fruta, nesse sentido. Água está sempre presente, sempre, sem exceção. E lógico, quando a gente consegue ter aquele momento de descanso, porque é isso que vai nos reenergizar para o dia seguinte. Então, por exemplo, as pessoas me veem muito em congressos, mas eu sou muito cuidadoso com a minha atenção. Então, por exemplo, dia de apresentação, eu falo menos,
Eu não vou, se tem uma festa no dia anterior, eu vou cumprimentar todo mundo, mas eu não vou ficar até tarde, porque isso vai ter impacto na minha qualidade de energia. Então, quando a gente vê pessoas que estão bem energizadas, isto não acontece naturalmente. Se a gente não tiver um pouco de disciplina, isso também pode impactar a qualidade da nossa atenção. E o que o profissional de RH, as lideranças podem fazer do ponto de vista não de olhar para si, mas olhar para o grupo que eles ali representam? Carlos, muito obrigado pela pergunta e talvez eu consiga resumir todo esse conceito com uma dica. Escute as pessoas com atenção plena. Aí a gente tem que ressignificar o nosso conceito de tempo e o nosso conceito de atenção. Você não precisa de muito tempo com a outra pessoa, mas você precisa de muita qualidade no tempo que você está com ela. 2, acho que todos nós aprendemos ao longo da nossa vida para não interrompermos o outro. Isso precisa ser ressignificado. Porque se você está escutando uma pessoa e você se distrai de alguma maneira, você tem todo o direito de falar isso para ela. Porque se você não estiver prestando atenção, ela vai perceber. A atenção é uma das poucas coisas que a gente não pode blefar, o outro percebe. Agora, como é que a gente faz isso com elegância e com gentileza? Por exemplo, eu poderia falar para Elis, se me desculpa, eu me perdi. Foi muita coisa para eu digerir. Você pode repetir da onde você parou? Você pode me repetir a pergunta? E não tem nada de errado com isso. Mas parece que as pessoas ainda não se sentem à vontade para fazer isso. E tudo bem. Quando a outra pessoa se sente escutada, aumenta o grau de engajamento, de conexão, de produtividade e melhora o relacionamento humano. Até porque quem se comunica bem acaba sendo mais feliz também, né? E até dentro disso, eu estava aqui pensando, né? Todas as dicas até agora, nesses 20 minutos que já passaram voando, né, Carlos? Foram em relação a eu estar pleno e atento diante do outro. Porém, muitas vezes eu percebo, e claro, quero muito o seu depoimento, que essa perda de atenção da parte do outro tem a ver com as minhas ferramentas para eu me comunicar. Porque eu fico sendo tão repetitivo, prolixo, ou não conseguindo passar a minha ideia, que eu atrapalho o outro e faço o outro se perder. E aí entram as dicas em relação a como que eu posso, além de treinar a minha escuta e atenção plena, para que eu possa compreender que o tempo do outro também é precioso e eu não posso ficar falando demais e comprometendo a atenção dele. Maravilha. É exatamente isso, concordo plenamente. E o meu trabalho de comunicação consciente, que tem suas raízes também na comunicação não violenta, parte do seguinte princípio. Se você deseja que o outro preste atenção em você, comece você prestando atenção no outro. Porque isso é uma relação de reciprocidade. É simples assim. Agora, o que você se referiu à questão de ser prolixo, é isso que distrai as pessoas, Elis. Quando você deseja transmitir uma mensagem forte, seja sucinto. E esse é o grande desafio. É muito mais difícil falar em 5 minutos e fazer uma palestra em 10 minutos do que 1 hora. Brilhante. Sim. Até porque bom é quando não tem mais o que tirar, não quando não tem mais o que pôr. Então, eu posso simplificar? Eu posso resumir o que realmente é essencial naquela mensagem? Elisa, essa frase não é minha, mas eu gostaria Exato. que fosse. A simplicidade é um mais alto grau de sofisticação. Aí é Leonardo da Vinci. Isso. Né? E essa também, do Michelangelo. Exato. Quando ele olhou para o mármore, tirou Davi e perguntaram, como que você fez para chegar nisso? Foi fácil, eu olhei, eu vi Davi, depois eu tirei tudo que não era Davi. Você falou, tá bom? Sensacional. Entendi. Com atenção plena, acho que já recebemos o recado aqui, né? Sim. O que você acha de para respostas humanas? Eu posso só fazer mais um comentário bem rapidinho? Eu peguei no livro ali, folheando assim, uma frase que eu gostei muito, que é a gratidão, né? E você não expressar tem a ver com embrulhar um presente e não entregá-lo. O que isso está relacionado com recursos humanos, com gestão de pessoas? Você não pode ser grato no futuro.
tem muitas pessoas que têm gratidão ou que têm vontade de fazer um elogio para outra pessoa e não fazem, porque às vezes tem o medo do seguinte: se eu elogiar, a pessoa vai ficar se achando. Calma. A minha especialidade também é autoestima. Esse é o título do meu segundo livro, né? Quem se acha com ou sem elogio. E a gente não pode ter medo de falar o que é bom. E quando a gente tem a possibilidade de falar o que é bom para o outro, a gente é o tal do reforço positivo, que todo mundo sabe que funciona, com estudos comprovados desde 1950, mas que a gente poderia usar com mais frequência, né? Não tenha medo de elogiar as pessoas quando elas merecem, desde que isso seja feito de forma autêntica, merecida e sincera. Se eu não consigo ser grato no futuro, então vou ser grato a vocês e a você, Karin, pela comunicação, pela contribuição, e grato a Elis por estar esses dias com muita energia. Eu estou muito grata também, de verdade. Tocando esses episódios e com toda a vontade de fazer o melhor. Obrigado, viu? E eu que agradeço demais. Eu que agradeço o privilégio, porque quando o tempo voa, é sinal de que a gente contribuiu de alguma maneira, viu? Estivemos esses minutos com muita atenção plena. Sim. Muito obrigado. Vamos para a resposta humana? Vamos lá. Resposta humana é assim: joga a palavra e qual sua resposta humana? Minha pergunta: qual sua resposta humana para a agenda cheia? Fazer pausa entre uma atividade e outra. Qual sua resposta humana para a ansiedade? O presente mais precioso que você pode dar à pessoa querida é sua verdadeira presença. Esteja presente, o grau de ansiedade vai diminuir. Resposta humana para grupo de WhatsApp. Utilize-os com muita consciência. Resposta humana para dificuldade em dizer não. Ouse, conquiste, supere-se e tenha coragem de dizer o seu não. Muito bem. Incrível. Sensacional, né? Você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da BRH, ative as notificações, faça um comentário, e se tem alguém que você está vendo aí com a agenda cheia que não consegue ter atenção plena, ou pior, se a agenda está vazia e não consegue ter atenção plena, encaminhe esse episódio, porque provavelmente você vai ajudar muito essa pessoa. Mas pense, quando você está com ela, você está pleno com a sua atenção? Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!